No dia 22 de novembro de 2024, a TV Asa Branca, afiliada da Rede Globo, produziu uma matéria falando sobre o risco de desabamento da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, também conhecida como Igreja Semi-Submersa de Petrolândia. A reportagem focou nos impactos ao setor do turismo, mas para quem luta pela preservação do patrimônio para além da visão de negócio, a matéria continha alguns problemas. O primeiro deles foi a ausência do Instituto Histórico e Geográfico de Petrolândia na matéria que passou na TV. Seria muito importante a fala do IGH para reforçar o valor histórico e cultural das ruínas da igreja. Para entender de fato a importância cultural desse patrimônio, vamos precisar entrar um pouco na história da igreja. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus teve sua construção iniciada por volta de 1945, mesmo ano em que o então presidente Getúlio Vargas autorizou a instituição da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, através do Decreto-Lei 8.031. Após a era Vargas, não houve uma continuidade dos investimentos públicos para a construção da igreja. Então, a comunidade se organizou para arrecadar recursos através de rifas, festas e leilões para que fosse feito um acabamento mínimo interno, de modo a poder ser usado para casamentos, batizados e celebrações. Só que em 1970 veio o anúncio da interrupção total das obras devido à construção da barragem de Itaparica. Nesse momento, a igreja já era muito mais que um templo religioso. Era também um espaço de articulação política e social, criando um sentido de unidade para o povo da cidade. E foi por esse senso de unidade que proporcionou o povo a se organizar para exigir melhores condições nas realocações dos moradores, quando finalizada a obra da barragem. Sendo assim, a gente pode ver que a importância da Igreja do Sagrado Coração de Jesus vai muito além do turismo. Tem relação com raízes, com identidade de uma comunidade composta de vários povos diferentes. Povos esses que antes da barragem tinham um elo que os ligava, que era a Cachoeira de Itaparica. Inclusive, a cachoeira que era envolta em vários aspectos místicos. A barragem acabou com a cachoeira, e aí esse elo foi transportado para a igreja, que além da questão do sagrado, ainda emergia como um símbolo de resistência. Outra coisa que a reportagem não deixa claro é que a igreja não está prestes a desmoronar. A questão é mais a descaracterização, devido a desgastes e desmoronamentos de partes dela. O que se vê necessário é um projeto de restauração, de modo a deixar as ruínas da igreja o mais próximo do que o que era quando foi parcialmente submersa. Em uma reunião de membros do IGH de Petrolândia com um grupo de trabalho da Fundarp, foi constatado que a princípio seria necessário um trabalho emergencial de estabilização da estrutura e aí, em segunda etapa, se trabalhar a restauração. E na questão de restauração, a gente pode começar por um trabalho de conclusão de curso da arquiteta Natália Maria Pereira Viana, que foi feito em 2022. O trabalho de Natália Viana reúne dados de análise estrutural do prédio e uma proposta de restauro das ruínas. Ela enfatiza que o prédio está com estrutura íntegra, apesar de todo o desgaste superficial provocada por ações do tempo ou ações humanas. O projeto tenta rever a imagem da igreja que era anteriormente conhecida pelos moradores da antiga Barreiras, recuperando a alvenaria em tijolo maciço, refazendo madeiramento e telhado de forma que utilize mão de obra artesanal, utilizando materiais que se adequem à edificação em seu atual estado semi-submerso e não interfiram de forma drástica na apresentação da edificação. Também propõe a construção de uma plataforma flutuante com 5 metros mínimos de distância do bem, para dar segurança ao patrimônio e também guiar o turista pela edificação, de modo com que ele descubra e se permita contemplar a paisagem de maneira segura. A construção se basearia nos trajetos da antiga Barreiras e suas ruelas, caminhos, casas e celebrações populares, além da feira de domingo que acontecia ao lado da igreja. E o seu conceito seria a reflexão sobre o conflito entre paz e o esquecimento.
ainda não se tem noção do orçamento necessário para a realização de um projeto assim. Mas é um bom ponto de partida para a realização de algo ousado para a preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural de Petrolândia. O olhar voltado apenas para o turismo da matéria da TV Asa Branca ajuda, mas não traz a real importância da preservação, e é um erro, pois a igreja vindo a desaparecer vai gerar um grande impacto ao turismo, com certeza, mas do ponto de vista empresarial, Petrolândia tem muitos outros atrativos ao longo do lago, que podem ser explorados e podem compensar a perda da estrutura da igreja. Já na questão cultural, histórica, social e de identidade, aí não dá para compensar. A perda nesse sentido não dá nem para ser calculada ou mesmo amenizada.